Seja muito bem-vindo a esse espaço da Casa de João Pedro. A nossa palestra tem como tema Autismo na Interface da Ciência e da Espiritualidade. Eu sou Cristiane de Vasconcelos e esse assunto é muito importante para mim porque eu sou mãe de uma pessoa autista, eu sou nutricionista da área de pesquisa em transtorno do espectro autista e eu sou médium do grupo de saúde, do grupo dirigido pela Sandra Lages, da Casa de João Pedro. A nossa palestra, então, vai abordar o transtorno do espectro autista. Então, nós vamos começar com a história do autismo, o que é o TEA, a epidemiologia, quantos autistas tem no mundo, o diagnóstico, a etiologia e o tratamento convencional, quais são as dificuldades que esse espírito encontra na matéria, a visão espiritualista do autismo, como que a gente cuida desse espírito quando ele chega na nossa família e a participação no progresso humano, será que os autistas tiveram? E brevemente eu falo sobre a nossa experiência pessoal com o autismo e como que nós chegamos na casa de João Pedro. Vamos falar então sobre a história do autismo, que alguns pontos se convergem. O termo foi cunhado, então, por Eugen Bleuler, em 1911. Ele descreveu, então, alguns sintomas de autismo em pacientes com demência precoce ou esquizofrenia. Então, ele descrevia o autismo como uma alteração de pensamento e sentimento projetado especificamente em nenhum outro lugar. E na relação com o mundo exterior também isso não acontecia. Então, era a perda de contato com a realidade. Ele, então, que cunhou o termo autismo em 1911 como sintoma da esquizofrenia. Depois de algum tempo, em 1943, o psiquiatra austríaco radicado nos Estados Unidos, Leo Kanner, ele descreveu então perturbações autistas de contato afetivo no seu trabalho, então, que ele determinou que seria uma ausência de contato afetivo e uma fascinação por objetos e desejo de mesmice, com a falta da linguagem comunicativa. Isso em 1943. Ele publicou este estudo. Coincidentemente, mas a gente sabe que não existe coincidência, são algumas pessoas que são convocadas à espiritualidade para fazer algumas coisas, para trazer, né, então, alguns conceitos para a matéria. Em 1943, também, o pediatra alemão Hans Asperger, ele descreveu psicopatia autista na infância. Esse trabalho foi escrito em alemão e ele, a partir da observação, então, de 4 crianças de inteligência normal, com dificuldades de socializar, sem demonstração de empatia. Então, eles eram desajeitados, com uma fala desarticulada ou excessivamente formal. Aí, esse trabalho ele foi escrito em alemão e ele não conhecia o trabalho de Kanner. E ele ficou muito tempo desconhecido da comunidade científica por ter sido escrito em alemão e pelo contexto de guerra também, eles não sabiam um do outro. E então, em 1981, Lorna Wink, ela traduziu, então, e nomeou como síndrome de Asperger todos aqueles pacientes que têm os mesmos sintomas que Hans Asperger descreveu no seu trabalho. Porém, em 1926, a psiquiatra soviética Grunia, ela descreveu detalhadamente os traços autistas a partir de observação de 6 meninos durante 2 anos. Então, ela dizia que era uma deficiência inata com transtorno de personalidade esquizoide e os critérios que ela usou para determinar, então, são totalmente compatíveis com os conceitos modernos. E ele foi traduzido somente em 1996. Aventa-se que Asperger não mencionou ela em seus trabalhos porque tinha umas questões religiosas, então ela era judia e ele alemão e todo aquele contexto de guerra que estava acontecendo no mundo, ele não citou o trabalho dela. Mas ele veio ser conhecido em 1996 pela comunidade científica.
Então, só na década de 70 que essa patologia ela ganhou então o interesse da comunidade científica e fez então a distinção da esquizofrenia. Ela já não era mais um traço da esquizofrenia e começou então a se desenvolver tratamentos e o diagnóstico, e ele separou então como da esquizofrenia sendo como um transtorno psiquiátrico da infância, o autismo infantil. E até que com o decorrer do tempo, com os estudos, hoje ele é caracterizado como transtorno do espectro autista. Então, todos aqueles diagnósticos que foram feitos por Asperger, que se tornou depois síndrome de Asperger, hoje enquadra-se, não é mais um diagnóstico separado, enquadra-se então em transtorno do espectro autista, desde apenas traços leves a mais severos. O que é então o transtorno do espectro autista? Também conhecido como TEA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. A pessoa nasce autista, seu neurodesenvolvimento se desenvolve de uma maneira diferente. A pessoa autista, ela já é autista desde os 10 dias de fecundação. A pessoa autista, ela apresenta déficit na linguagem e na socialização e um comportamento restrito e estereotipado. O que isso quer dizer? Que a pessoa, então, ela tem interesse por atividades ou seus assuntos eles são bem restritos, aquela pessoa que é fascinada por dinossauros ou por planetas, e isso é muito repetitivo, então é restrito e estereotipado. A pessoa autista ela vai do nível 1, onde ele é mais leve, a pessoa exige apoio, até o grau mais severo, que é o nível 3, onde a pessoa exige de um apoio muito substancial. Toda pessoa autista ela precisa de um grau de apoio, e isso nos diz que cada pessoa tem um grau diferente e nenhuma é como a outra. Quando se conhece um autista, você está conhecendo um autista, porque são diferentes áreas que ela pode ter habilidades maiores ou menores, dificuldades maiores ou menores. Então, cada pessoa autista ela é única. Em termos de epidemiologia, os Estados Unidos levam isso com muita seriedade. A cada 4 anos, ele rastreia através do CDC crianças com 8 anos para o transtorno do espectro autista. Uma a cada 54 crianças, com esses dados são de 2016, que foram divulgados em 2020, são autistas, estão dentro do espectro autista. Há estudos que diz que é 1 a cada 32, um estudo da Ilha do Japão já diz isso, mas são estudos menores, então usa-se essa referência como 1 a cada 54 crianças nascidas dentro do transtorno do espectro autista, e estudos sul-coreanos também diz que é 2,64 da população geral que está em escola regular, sem diagnóstico e sem tratamento. E há um aumento de 13,7% com os dados de 2013 a 2017, com uma prevalência ainda maior em meninos. Meninas são menos diagnosticadas, os critérios diagnósticos eles foram feitos para meninos, como a gente já viu lá na história. A observação era maior em meninos e os critérios diagnósticos seguiram dessa maneira. Também tem a possibilidade das meninas elas imitarem comportamento e passar despercebido alguns comportamentos que para fechar o diagnóstico, mas a maioria diagnosticada é 4 para uma menina, 4 meninos para uma menina, então o número maior é de meninos. Não tem um marcador biológico, não tem um exame que se faça que aponte que a pessoa tem autismo, ele é totalmente clínico esse diagnóstico, é através de observação, por testes e questionários respondidos pelos pais e pelos professores, e existe já uma lei que obriga o próprio SUS a rastrear e fazer uma avaliação, né, desses riscos do desenvolvimento psíquico de crianças até 18 meses. Então, esses sintomas, quando ele já é mais severo, ele aparece facilmente, mas o pediatra ele tem essa obrigação de fazer então alguns testes e avaliar se a criança tem então esse risco de ter algum transtorno psiquiátrico.
Falando então da etiologia, brevemente, do TEA, existem potenciais genes, né, que são causadores, então, desse fenótipo neurocomportamental do autismo, então ele é genético. A ciência ainda não tem os determinantes para esclarecer essas disfunções cerebrais, e a origem dele já foi estudada, é 80% genética e tem influências, então, outras também que não são herdadas. Então, pode ser que não passe como herdabilidade o autismo. E tem também a interação dos genes com o meio ambiente. Mas essa alteração dos genes com o meio ambiente é ainda na gestação, não é pós-nascimento. Então, é ainda na gestação que tem essa interação dos genes com o meio ambiente, fazendo então que haja esse distúrbio do neurodesenvolvimento. O tratamento convencional, então, é conforme a necessidade e a prioridade de cada pessoa. Como a gente já sabe, cada pessoa autista ela é única. É recomendado que sejam práticas baseadas em evidências. Hoje a ciência já está descrito que tem 28 intervenções que são comprovadas, que surtem efeito na vida das pessoas, e são estratégias educacionais e comportamentais. Então, são muitas as dificuldades que esse espírito encontra quando está na matéria, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, porque o tratamento ele é educacional e comportamental, mas às vezes é preciso usar medicações para o controle das comorbidades. A medicação ela não é usada para sintomas do autismo, porque junto com o autismo, as pessoas autistas elas apresentam ansiedade, depressão, hiperatividade, desatenção. Às vezes elas são agressivas, comportamentos desafiadores, às vezes elas têm automutilação, apresentam um alto nível de epilepsia, que é bastante comum encontrar em pessoas autistas. Então, todas essas dificuldades são tratadas com medicação. Esse é um espírito muito frágil, né? Porque ele encontra muitos problemas e é bem complexo de entender e lidar. Então, eu quero contar para vocês quais são esses distúrbios, né, para a gente entender e compreender. Vamos começar a compreender como é que esse corpo funciona. Então, o processamento sensorial das pessoas autistas, ele funciona de uma maneira diferente. Então, eles podem responder aos estímulos externos de uma maneira muito exagerada ou não sentir. Então, eles processam tudo que é externo e até mesmo que é interno, o barulho dos seus próprios órgãos, de uma maneira diferente. Então, até 90% das crianças apresentam problemas alimentares em decorrência desse transtorno sensorial. Tem relatos de casos de crianças que aceitam apenas 3 ou 5 alimentos por dia, e isso é bem complicado, porque esse sistema pode fazer com que a pessoa sinta dor ao ser tocada, barulhos externos ou internos do seu próprio organismo pode ser muito exacerbado. Então a pessoa ela realmente sente o mundo material de uma maneira diferente. E isso nos leva à compreensão de que nós temos que respeitar este limite, porque é um funcionamento diferente. Essa pessoa funciona totalmente diferente do que nós estamos acostumados para lidar. Então, ela recebe a informação, o seu corpo não sabe como reagir e como organizar isso de uma maneira adequada e ter uma resposta adequada aos estímulos externos. Então, é uma pessoa frágil, porque além desse distúrbio sensorial, ela tem um distúrbio mitocondrial, que pode ter isso, que é uma fonte de energia, as nossas mitocôndrias fornecem energia para nossas células, então ela pode funcionar diferente, dificuldade da organização dos movimentos e equilíbrio, tem um estresse oxidativo muito maior, apresentam muitas alergias e problemas gastrointestinais, e aqui eu quero deixar uma coisa bem frisada. Quando a pessoa autista ela se mostra agressiva ou com muita
dificuldade de, quando ela não é verbal, ela tem dificuldade de expressar o que ela está sentindo e ela tem um problema gastrointestinal, ela vai gritar, ela vai urrar, porque ela não sabe expressar. Então, todos esses problemas geram uma neuroinflamação, esse cérebro ele é super excitado, e isso leva também à instabilidade de humor. Então, tudo isso a gente deve ter conhecimento para lidar com a pessoa autista. São vários problemas que às vezes passam despercebidos e a gente não tem como lidar com isso. Então, a gente tem que ter o conhecimento para saber que este ser humano, que esta pessoa encarnada, né, na matéria, tem todos esses problemas e funcionam diferente. Às vezes eles estão apresentando alguns comportamentos disruptivos que, tratando alguma alergia ou algum problema de intestino, isso já vai ajudar muito no comportamento dessa pessoa. Agora nós chegamos na parte da visão espiritualista, né? O que é o espiritismo, o espiritualismo, os espíritos falam a respeito do autismo. Então, nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, na pergunta 132. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. O espírito Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Franco, no livro Loucura e Obsessão, traz um trecho que fala o seguinte: muitos espíritos buscam na alienação mental, através do autismo, fugir do resgate de suas faltas passadas, das lembranças que os atormentam e das vítimas que angariaram neste mesmo pretérito. Então, o autismo pode ser uma maneira de se esconder dos seus algozes, de resgatar, de essa alienação mental, esse distanciamento da realidade que alguns autistas apresentam, pode ser então esse refúgio para a sua alma. Eles têm uma dificuldade em se adaptar ao corpo, a esse novo corpo, né, que exige da evolução terrestre. Os traumas pretéritos, bem como já nos trouxeram, são a causa. Não é um castigo, não é karma, é um jeito diferente de viver. E é uma oportunidade de reparação dos seus erros passados, é um trabalho de recuperação, né, para sua alma. Eu coloquei aqui como gente endividada que vem para consertar o mal. Então, são espíritos que se comprometeram, que têm a oportunidade de reparação. Então, encarnar é o peso do amor e da dor. E eles estão aqui dispostos, então, para nos ajudar a evoluir e fazem parte da transformação da Terra, dessa nova era e dessa adaptação genética que o corpo do Homo, né, do Homo sapiens está sofrendo. Então é um espírito, é um corpo com super potencialidades e está aqui para desenvolver a humanidade em todo o seu potencial. Então essas super potencialidades, quando elas surgem, quando esse espírito ele consegue organizar o seu corpo físico e ele consegue, através de ajuda, de tratamento, de amparo, se organizar e mostrar a que veio. E quais são as propostas reencarnatórias, então, desse espírito? Expiação, né? Problemas de guerra, retomar o crescimento, o exercício do amor, tanto para ele quanto para os familiares que o aceitaram, né? Ela pode ser compulsória, quando o espírito ele não gostaria, né? Mas por ordem divina ele tem que vir para reparar. Então são aqueles casos mais severos, onde a pessoa ela fica distanciada e ela não quer o contato afetivo, ela não quer. São os casos bem sérios. Não que os outros não sejam, mas é um caso bem grave, mais difícil de lidar.
E aquela planejamento, né, reencarnatório, onde ele se propôs, que foi acometido por culpa, mas através então dessa nova experiência, ele vai ser capaz de reparar, esse espírito vai ser capaz de reparar todos os seus erros, então ele planejou e aceitou vir com essas condições para ajudar na evolução terrestre, do corpo, do amor, para retomar esse crescimento, então como forma de expiação, mas não é karma, não é castigo, veio para continuar a evoluir e estar entre nós e aprender sobre o amor. E como que a gente cuida desse espírito, então? Chegou na nossa família um espírito diferente, né? Que requer atenção, que requer cuidado, que requer apoio. E como que a gente cuida desse espírito, então? Chico Xavier recomendava, então, muitos passes. Eu vou ler para vocês um trecho do livro A Sombra do Abacateiro, por Carlos Bacelli, onde ele diz, quando recebeu, né, uma criança com diagnóstico, ele conversando então com o médico, ele diz: é preciso que os pais dessa criança conversem muito com ela, principalmente a mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecerão na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. O espírito daquela criança sacudia o corpo que convulsionava na ânsia de libertar-se, desencarnar. Sem dúvida era preciso convencer o espírito a ficar, tentar dizer-lhe que a terra não é tão cruel assim, que precisamos trabalhar para a melhoria do homem. Esse caso é uma criança que, junto com o autismo, ela apresentava epilepsia e ele estava querendo então voltar, né, desencarnar. Então a gente precisa dizer que a gente ama essa criança, que ela é bem-vinda quando ela está em sono, principalmente falar em voz suave, que você deseja ela, que ela é muito amada, que é muito bom viver. Então essas são recomendações que Chico Xavier dava às crianças com autismo. E através do tratamento espiritual, então, pode-se trabalhar esse processo de aceitação da família e do espírito. Pode ser que haja algum processo obsessivo, então pode ser tratado pelo tratamento espiritual, as neuroses e os quadros clínicos que abrangem, né, o autismo. A personalidade também ela pode ser tratada, o progresso moral, né, a palavra de Cristo, ela pode ajudar muito e ajuda, né, não é pode, ela ajuda no progresso moral dessas pessoas. E aí, quando esse espírito está equilibrado, essa família está em paz, essa família está harmônica, surgem então as habilidades que elas estavam então latentes, que antes eram usadas então para o mal, para delitos, enfim, né, nas vidas passadas. Então aí eles mostram altas habilidades nas artes, nas ciências, nas tecnologias. Essas pessoas elas têm altas capacidades de focar. Então, isso na tecnologia, ela é muito bem-vinda, na ciência, nas artes. Então, quando elas acham a sua aptidão e conseguem viver em harmonia, isso tudo surge para um bem maior e para o seu próprio espírito e para a humanidade. Como que a gente, então, fazendo um apanhado de como que a gente cuida, então, desse espírito? A gente deve educar com doçura, né? Deve ter uma disciplina positiva, a gente deve retirar a punição, o castigo, porque a gente vem de uma educação onde a criança tem que agir como adulto, criança é criança, né? Ainda mais uma criança autista, ela vai às vezes apresentar alguns comportamentos que são indesejados, né? E a gente tem que compreender, né? Organizar, ter essa disciplina, organizar as vidas e a educação com cuidado, com respeito. A gente deve corrigir os comportamentos, mas sem agressividade. E a gente deve ser um exemplo, né? Aqui eu falo que a criança aprende por cópia, né? Por seguir, né? Pelo que ela vê.
Então, ela tem que ter um bom exemplo dentro de casa, como é esse contexto familiar, sendo 1, 2, 10 pessoas que vivem na mesma casa, a gente deve ter a capacidade, né, de servir como exemplo. Ter paciência, cuidado, respeito com esse indivíduo, porque a gente tem que, sabendo que ele funciona diferente, a gente deve ter respeito, né? Incluir a oração é muito importante. Essa oração no ritual do sono, né? Que é a higiene do sono, que isso já foi comprovado que antes de dormir a gente deve ter alguns momentos de diminuir luz, diminuir tela, diminuir tom de voz, música. Então esse ritual do sono, ele é comprovado que ele funciona. A oração, ela vai nos vai proteger, né? Toda essa egrégore dessa casa, desse lar, esse sono vai ser reparador para que os algozes não achem, então vai formar um escudo de proteção nessa casa, e isso entra o evangelho no lar também para proteger e que essa energia dessa casa sirva como proteção desta criança e desta família, e a gente deve confiar neste processo, porque é o caminho da redenção. É dessa maneira que a gente vai, então, conseguir reparar, né? Ter a oportunidade de corrigir todos os nossos erros anteriores e além da criança, né, da pessoa autista, a família também. E os autistas têm participação no progresso humano? O que a ciência atual nos diz? Então, a grande questão de Baron-Cohen. Existe uma ligação entre o autismo e as invenções? Sabidamente, né, a revolução cognitiva, quando houve um aumento exponencial das invenções, foram com a chegada dos Homo sapiens, né? Então, quando surgiu o Homo sapiens, surgiu as grandes invenções, porque o Homo sapiens tem essa aptidão na sistematização de mecanismos. Aqui eu faço um adendo e sugiro para vocês estudarem a respeito dos capelinos, tomarem conhecimento sobre isso, que é muito interessante, que é quando surge o Homo sapiens na Terra. E, percorrendo a história, grandes inventores têm traços autistas. E isso já é reconhecido das pessoas, né? Então, autistas têm talento no reconhecimento de padrões e na sistematização, e isso que leva às invenções. Elas têm, às vezes, alguns autistas, né, têm rejeição à socialização, e isso faria com que eles se dedicassem mais aos seus experimentos e vivessem e se mudassem para os seus laboratórios e chegassem, então, ao seu experimento, à conclusão, ao seu invento de uma maneira que vem fazer a nossa humanidade evoluir, né, no decorrer do tempo. Este estudo do Reino Unido, que fez então com 600 mil pessoas para saber o tipo, né, de cérebro, mediu os traços autistas da população em geral através deste teste, né, o quociente de autismo. Esse teste está disponível na internet, eu recomendo que as pessoas façam também, porque todos temos traços de autistas, né? Então, nós temos traços de autistas. E alguns fecham diagnóstico, outros não. Então, neste estudo, chegou à conclusão que pessoas que trabalham com ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, em média, tinham mais traços autistas que as demais. Então, isso mostra, né, que tem uma ligação entre a aptidão de sistemas e o autismo. Então, compreender, né, esses sistemas tem ligação com o autismo. E essas variantes genéticas que a gente já viu lá na etiologia do autismo são as mesmas que causam o talento, né, para reconhecimento de padrões. Então, a sistematização é através dessas variantes genéticas, dos genes que são modificados, que causam autismo. Então, Simon Baron-Cohen diz pra gente o seguinte:
Uma sociedade que falta com suporte, não dá oportunidades e amparo, cuidados de saúde aos autistas, demonstra uma imensa falta de gratidão pelo papel que os seus genes desempenharam no progresso humano. Temos responsabilidade moral de garantir que nenhum indivíduo autista tenha seus direitos humanos privados, como qualquer pessoa, né? Então a gente deve sair em defesa dos autistas sempre. E aqui eu trago uma frase da Gênese a respeito dos cometas, né? Que eles têm um papel na economia planetária, mas a gente tem que compreender como eles funcionam primeiro. E este homem, o Elon Musk, ele se autodeclarou Asperger e, como nós vimos, Asperger está dentro do transtorno do espectro autista, portanto ele é um autista, e ele está juntamente com a NASA, que contrata pessoas autistas por essa capacidade de identificação de erros de códigos e de até mesmo de imagens, né, ver o que está diferente e errado. Eles estão na mineração espacial, então tem esse projeto, essa missão que vai ser lançada em 2022, com o objetivo que é, primeiramente, estudar, né, a estrutura do asteroide 16 Psyche. Então, esse asteroide ele orbita entre o Sol, orbita o Sol entre Marte e Júpiter, e ele está avaliado, né, ele é repleto de ouro e metais, em 10 mil quadrilhões de dólares. Isso, com certeza, impactaria a economia planetária. E quem está nessa corrida também, né, de Marte é um autista. Então, olha a importância, trazendo então essa confirmação do que o Battlecoin trouxe para gente. Agora, brevemente eu vou falar da minha experiência pessoal, né, com o autismo. Eu sou mãe de um menino autista. Hoje ele tem 16 anos, mas aqui ele estava com poucos dias e ele já apresentava, eu não sabia, né? Já apresentava dificuldade para se alimentar e aqui eu estava inconsolável porque eu não estava conseguindo amamentar o meu bebê. Ele não chorava, como autistas não apresentam muito expressão de dor, né? Então, só depois quando ele foi diagnosticado aos 4 anos que a gente veio a saber. Foi difícil o início, aqui foram momentos que começaram os problemas comportamentais, até a gente se ajustar, foi bem complicado e foi difícil, mas essa foto é do aniversário dele de 16 anos, com muito amor, com muito amparo espiritual. Foi através do autismo dele que eu cheguei até a casa de João Pedro, com muito atendimento, com muita fé, com muito estudo e compreensão do que é. Eu encaro como uma missão de vida, né? Eu me sinto a guardiã do meu filho. E ele me ajuda muito, através dele, essa menina de 26 anos, não tinha nem 26, tinha 25 anos, aprendeu muito, né? Cresci, amadureci, sei que tem muito que aprender ainda, porque as dificuldades elas sempre vão aparecendo, à medida que o tempo passa, são outras, são novas, mas eu digo que meu filho foi minha salvação, né? Que eu aprendi com ele e aprendo todos os dias e a gente se ama muito. De fato, eu não sei quais são as nossas histórias pregressas, não sei, né? O esquecimento, às vezes, como é o recomendado, é bem-vindo, mas eu só sei que nesta vida, nessa encarnação, o que eu posso falar para vocês, assim, é de muito amor, de muito aprendizado. Há erros, há equívocos, mas a gente aprende e quando a gente identifica o erro, a gente tem a capacidade de corrigir, né? Então, através do meu filho, é a coisa mais importante para minha vida.
ele está em primeiro lugar sempre. Eu não vou fazer nada que eu não consiga associar à minha maternidade. Então, eu quero dizer para vocês que com muita paciência, com muito amor, com muita fé, com muita oração, a gente consegue ter uma vida mais tranquila e ser muito feliz com o autismo. Cada passo, um dia de cada vez, a gente consegue. Então eu me despeço de vocês falando que a resposta é simplesmente amor. Ame. Quando o desespero bater, só ame. O amor de Cristo, se espelhar no que Cristo trouxe pra gente, de ensinamento, é a melhor saída e é o melhor caminho.